tudo bem com vocês? Estamos aqui no quarto episódio da série As Sete Dores de Nossa Senhora, que estamos meditando durante essa quaresma. Então, antes de começar, já quero agradecer por você estar aqui e peço também para você não se esquecer. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo e caso você queira me enviar o seu testemunho, contar a sua história, o que Deus fez na sua vida, para que ajude outras mulheres a ficarem mais íntimas de Deus, me manda aqui embaixo no meu e-mail que está disponível, que é pequenaviadamaternidade@gmail.com. Também temos acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde eu sempre vou postando ali algumas reflexões e também lá eu sempre posto primeiro qual vai ser o próximo vídeo, o link para disponibilizar. Então fiquem à vontade para poder participar. E mais uma vez, antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que neste quarto episódio, a quarta dor de Nossa Senhora, o nosso espírito possa estar sensível a ouvir a voz de Deus, né? E meditarmos com a história da Maria Clara, né? Que ela irá trazer aqui para nós, a subida dolorosa ao Calvário, que vai ser a passagem da Bíblia que nós vamos meditar aqui antes de lermos a carta da Maria. Então eu peço para você pegar a sua Bíblia, que nós vamos ler. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, do versículo 27 ao 31. Seguiu uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque haverão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós meditamos um trecho que é do caminho do Senhor Jesus, né, carregando a sua cruz até o monte ao qual ele seria crucificado. E durante este caminho, quem foi a pessoa que viu, que olhou para Jesus e contemplou, carregando ali o peso dos nossos pecados? Sua mãe, a Virgem Maria. Então aqui, aquele que não tinha pecado, aquele que era o próprio Deus, ele se rebaixou na natureza humana ao nascer, né, da Virgem Maria, que a gente comemora lá no Natal, né? Se bem que daqui 2 semanas nós vamos comemorar a Anunciação. Dia 25 de março é o dia da Anunciação do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Então, é o dia que nosso Senhor Jesus Cristo será concebido no ventre da Virgem. Então, o Deus, né, o Filho de Deus, a pessoa do Filho, ele se encarnou. E neste momento em que ele caminha com a cruz para a sua morte, ele carrega sobre si os nossos pecados. Ele carrega sobre si as nossas falhas. E a sua mãe pôde contemplar. Se nós lembrarmos da primeira dor da Virgem Maria, quando ela ouve ali a profecia de Simeão, né, sobre ela, falava que a alma dela seria transpassada, né, por uma grande dor. E aqui ela começa a realmente palpar, a iniciar a palpar, a contemplar a dor. Então pense comigo, você é uma mãe, você gerou um filho, né? E não era um simples filho, mas o Messias, né? O filho do próprio Deus. E ele, por amor a nós, né? Então, ele que é Deus, o onipresente, onisciente, onipotente, ele se rebaixou à natureza humana através do ventre daquela mulher. Ele foi educado, né? Ele foi cuidado, foi alimentado. Ele carregou as dores do mundo inteiro, os pecados do mundo inteiro. Então, tente se colocar neste momento no lugar da Virgem Maria. Contemplar
aquele que você mais ama, pessoa que você, assim, guarda um amor inexplicável, sabe? Vamos dizer assim, dos sustentáculos ali da sua vida, se a gente parar para pensar assim, humanamente falando, né? Porque nosso sustentáculo tem que ser Deus. Mas as pessoas às quais Deus colocou na nossa vida para amar. Então, na Virgem Maria, Jesus era Deus, obviamente, mas filho dela. Ela viu ali o seu filho sofrendo, seu filho carregando uma cruz, depois de ter sido que flagelado, machucado, com uma coroa ali de espinhos, né, enficada na cabeça. Então, tente se colocar agora no lugar da Virgem Maria e contemplar a pessoa que você mais ama, sofrendo, desconfigurada, ela já estava desconfigurada ali, ele já estava, né, porque ele já tinha sofrido muitos açoites, carregando o madeiro, carregando a cruz. Então, colocando-se nesse lugar, peça a Deus a graça de você ter um olhar além do que os seus olhos humanos podem ver. Um olhar mais profundo, um olhar da graça, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Mas qual é o olhar da graça que o Senhor quer te convidar a vivenciar a partir da meditação dessa dor e a partir da carta que nós iremos ler? Senhor, dai-nos a graça de vermos além, de podermos contemplar a tua face, mesmo em um rosto distorcido, mesmo na pessoa do seu filho desconfigurado. Em Isaías, se eu não me engano, eu acho que é Isaías 53, ou é 43, ele fala que, ali faz uma profecia que nós, quando contemplássemos ali Jesus, nós não queríamos depositar o olhar nele, né? Era o motivo da nossa repulsa, ele vai dizer. Então, já lá em Isaías, ele predisse o que iria acontecer, que é este momento na meditação de hoje, em que a sua mãe contemplou, em que a sua mãe viu, que a sua mãe encontrou com ele pelo caminho. E agora eu convido você, a partir do momento dessa breve reflexão, desse breve se colocar, né, nessa situação, nessa disposição, a lermos a carta da Maria Clara. Vamos lá? O encontro com Jesus a caminho do Calvário. No caminho para o Calvário, Jesus já estava ferido, humilhado e esmagado pelo peso da cruz. Humanamente falando, aquele era o momento mais exigente da sua vida. Era o caminho da dor, da injustiça desse mundo e do sofrimento. E ainda assim, foi justamente neste caminho que aconteceu um encontro. O Evangelho narra que uma multidão seguia e entre eles havia mulheres que choravam e lamentavam por ele. Ou seja, no meio da dor extrema, Jesus para, olha para elas e fala. Mesmo caminhando para o sofrimento, ele continua buscando por encontrar o ser humano. Isso revela algo profundamente consolador para nós. Jesus também nos encontra no caminho das nossas cruzes. Todos nós, em algum momento da vida, caminharemos para o nosso Calvário. Há dores inevitáveis, perdas, provações e momentos em que o peso parece grande demais. Há cruzes que não escolhemos, mas que fazem parte da nossa história. Mas o Evangelho nos mostra que o caminho da dor não é um caminho sem Deus, pelo contrário, é muitas vezes exatamente ali que o encontramos de maneira mais profunda. Quando encontramos Cristo no meio da nossa cruz, algo começa a mudar dentro de nós. A dor não desaparece magicamente. O sofrimento continua sendo real, mas ele deixa de ser vazio, ele passa a ter sentido. A cruz ganha sentido. Aquilo que parecia apenas derrota começa a se transformar em caminho de redenção, amadurecimento e esperança. Porque quando caminhamos com Cristo, até o sofrimento pode ser transformado em um lugar de encontro, de graça e de força. Jesus não fugiu da cruz, ele a atravessou. E ao atravessá-la, abriu para nós um caminho. Por isso, quando chegar o nosso Calvário, e ele chegará de alguma forma, não estaremos sozinhos. O mesmo Cristo que caminhou ferido pelas ruas de Jerusalém estará caminhando conosco. Ele nos sustenta, ele nos fortalece. E assim como aconteceu com ele, a cruz não terá a última palavra. Depois do Calvário veio a ressurreição.
E essa é a nossa esperança. Com Cristo, e essa é a nossa esperança. Com Cristo, a dor pode ser atravessada, a cruz pode ser carregada e no final do caminho, a vida vence a morte. Então, a Maria, ela nos trouxe hoje uma carta um pouco diferente, né, da que vocês estão acostumadas. Ela trouxe ali a reflexão dela a partir, né, dessa passagem. Né? Ela que dessa vez não contou o seu testemunho, ela tem um testemunho de vida muito bonito, né? Mas ela não sentiu a vontade de partilhar conosco. Mas o que ela nos traz é algo extremamente importante. Primeiro, Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, ele parou para falar com aquelas mulheres, a qual eu li o evangelho para vocês. Então, mesmo no meio do sofrimento, ele para e está conosco. Que daí ela nos traz, nós não estamos sozinhas no momento da nossa cruz. Então, eu não sei o que você está vivendo agora, qual é o seu sofrimento, qual a sua perda, né? Qual a dificuldade que você tem vivenciado, mas você não está sozinho. Ele está contigo. Segundo, ela vai nos dizer aqui, o Evangelho nos mostra que o caminho da dor não é um caminho sem Deus. Então, muitas pessoas acabam, quando elas vão passar por alguma dor ou algum sofrimento, que realmente, assim, é inexplicável, né? Vamos pensar lá, eu falei com você semana passada de Jó. Jó era um homem justo. Jó era orgulho de Deus. Né? Se vocês verem ali no começo do livro de Jó, Jesus fala bem de Jó para o demônio. E aí que o demônio fala, mas se tirar as coisas dele, ele não vai continuar sendo fiel a ti. E Deus permite que o demônio tire as coisas de Jó, né? Prova-lhe Jó. Então, assim, Jó era um homem muito bom. Então, muitas pessoas boas que nós vemos, ou a gente até se julga que somos pessoas boas e passamos por dificuldades, passamos por grandes sofrimentos, passamos por grandes dores. Não significa que Deus não está. Muitas pessoas elas se afastam de Deus quando chega o sofrimento. Amadas, o sofrimento é algo inevitável na nossa vida. Só não haveria sofrimento se Eva e Adão tivessem pecado. A gente estaria ali de boa no Éden, curtindo o paraíso, os animais, a natureza, né? Estaríamos ali tranquilamente. Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o sofrimento ele é algo inevitável nessa terra. E não é porque ele ocorre que nós não temos a Deus. O próprio Deus sofreu. Nós lemos, né? Estamos meditando nessa quaresma as dores de Nossa Senhora, mas as dores dela são todas dores por ver ali o sofrimento do seu filho, o próprio Deus. Então, se o próprio Deus sofreu quando se encarnou, por que nós não sofreríamos? Na outra semana eu perguntei para vocês, se Nossa Senhora que nasceu sem pecado sofreu, por que não sofreríamos? E agora outra pergunta, se o próprio Deus, ele que se encarnou, se rebaixou à natureza humana, sofreu, por que nós não sofreríamos? E por que nós estaríamos sem a presença dele? Pode ser que nós não o vejamos, não sentimos, não consigamos ali, muitas vezes até orar, até buscar essa intimidade em meio ao sofrimento, mas ele está ali. Você não está só. Falando isso para vocês, eu lembrei de uma situação que eu vivi o ano passado. Então, para quem não conhece ali brevemente a minha história, eu já tinha sofrido de depressão, né, em 2015, 2016, tive uma melhora, e aí continuei minha vida, enfim. E depois, em 2018, eu engravidei da minha primeira filha. E tive gestações, assim, quase que seguidas, né? Então, engravidei depois de 2020, 2022 e 2024, né? Minhas próximas 3 gestações. E a minha segunda gestação foi uma gestação muito difícil. E ali começaram a voltar os sintomas da depressão. Né? Eu tive muitos gatilhos emocionais, que eu ainda não tinha uma maturidade para lidar com aquilo. Eu ainda me prendia muito em mim mesma, nos meus traumas, nos meus sofrimentos. E ali começou um processo, né, de busca tanto da melhora psicológica, mas também de intimidade com Deus, né? E essa segunda gestação foi difícil,
Na minha terceira gestação, assim, foi um pouco mais arrastada a questão psicológica. Eu não tomava ainda medicação e eu tive uma depressão pós-parto muito intensa. Foi quando eu comecei a tomar medicação, necessitei passar com um psiquiatra, né? Comecei meu tratamento, comecei ali ter uma melhora e engravidei do meu quarto filho. Quando eu engravidei do meu quarto filho, eu passei por uma situação muito complicada, porque eu tive que, o meu médico, o meu psiquiatra na época, tirou todas as minhas medicações de uma vez só. Então eu tive um efeito rebote muito grande. E além disso, eu tinha outros gatilhos que não eram mais da outra, né, gestação, mas outros gatilhos que ainda me desestabilizavam, que alimentavam ali os sentimentos que eu tinha em relação à minha depressão, né? E foi quando também nessa gestação eu descobri que eu também tinha o transtorno de personalidade borderline. Então, eu moldava a minha personalidade, vamos dizer assim, às minhas amizades. Eu esperava sempre um retorno dos meus amigos, eu sempre esperava ali um, uma entrega daquelas pessoas é, que não necessariamente tem que ter, ou vai ter, ou deve ter, entende? Eu tinha um apego, vamos dizer assim, um apego pelas minhas amizades. E eu desestruturei, assim, muito psicologicamente. Porque eu tô falando isso com vocês? Porque teve um momento, né, durante essa gestação, que foi um momento muito difícil. Momento que eu realmente entrei ali no fundo do poço, né? E o que me lembrou aqui de falar isso com vocês? Quando eu tive esse momento, eu tinha ido fazer minha hidroginástica, né? Tava fazendo. Eu engravidei muito acima do peso, eu já pesava mais de 100 quilos quando eu engravidei do João, porque eu já estava muito mal psicologicamente, então eu descontava tudo na comida. Então eu engravidei do João ali já acima do peso, então eu precisava fazer uma atividade física, e aí a atividade física que eu consegui encaixar ali pra mim foi a hidroginástica. E assim, eu já não estava muito bem, eu tinha passado por uma espécie de internação domiciliar. Então, assim, eu era monitorada 24 horas por dia pela minha própria família, dentro de casa, né, por conta das minhas instabilidades psicológicas. E, assim, eu sempre estava sendo acompanhada, então o momento que eu tinha para sair, assim, era quando eu ia para minha hidroginástica. E aí, eu já naquele dia, eu tinha tido um gatilho, como eu falei para vocês, por conta de questões de amizade, eu tinha visto um post, como eu estava instável, não estava ali forjada, né, no meu emocional naquele quesito, eu vi um post e eu achei que aquilo tinha sido para mim, né, que falava de... Ai, nem me lembro, gente. Agora, graças a Deus, porque... Mas era assim, quando a gente quer paz, é bom que a gente se afaste, né? Tinha sido de uma pessoa muito importante para mim. E não que aquele post tinha sido a culpa, não é isso. Mas, quando eu olhei aquilo, tudo que eu já pensava, caraminholava aqui na minha cabeça, que estava fazendo sentido, fez totalmente sentido, né? Já estava ali, vamos dizer assim, tendo umas ideações as quais não eram boas. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, é isso. Eu preciso dar paz para as pessoas. Eu já tinha esse sentimento, eu achava que eu tinha que dar paz para as outras pessoas. E aí, quando eu saí, eu falei, não, eu preciso ir para algum lugar. Eu preciso para um lugar, eu preciso para algum lugar. E eu fui para uma cafeteria aqui perto da minha casa mesmo, porque a hidroginástica era próxima. E quando eu sentei naquela cafeteria, gente, eu chorava. Eu não parava de chorar. Não parava de chorar. Eu não parava de chorar. E o ambiente ao qual eu sentei, ele era uma cafeteria, ela é toda lilás, tons de roxo, de lilás. Foi no ambiente mais escuro que tinha na cafeteria. Mais escuro, mais escondido, mais afastado, assim que ninguém conseguiria me ver. E ali eu desaguei de chorar. E eu chorei, e eu chorei, e eu chorei. E era uma dor, uma aflição, uma agonia. Mas eu lembro que quando eu cheguei, eu tirei fotos, né, do lugar, porque eu achei o lugar bonito. Então tentei tirar um pouco o foco da minha cabeça, comecei a tirar fotos, tá? Ok? Vocês vão entender porque eu tô falando isso. E ali eu chorei, chorei, chorei. Comi alguma coisa e eu queria voltar para casa, mas eu não queria que ninguém estivesse em casa. Quando eu saí de lá, eu parei na frente de uma praça aqui próxima de casa e continuei chorando, chorando.
E nesse choro era uma briga constante com a minha mente. Era uma briga mental, era uma briga espiritual, porque, como eu disse para vocês, eu tinha chegado no fundo do poço. E eu achava que eu tinha que dar paz para as pessoas. Eu achava que os meus filhos seriam mais felizes se eles não me tivessem. Eles tivessem outra mãe, que não eu. Eu achava que meu marido seria feliz. É a primeira vez que eu conto isso, gente, aqui na internet. Isso. Eu achava que meu marido precisava ter paz. Eu achava que meu marido precisava achar uma esposa melhor, uma pessoa melhor. Eu achava que os meus pais tinham que ter uma filha melhor. Eles já tinham uma irmã, então eu pensava que eu tinha que dar paz para as pessoas, que elas seriam mais felizes se eu não existia, porque eu era um problema na vida delas, né? Eu acreditava que eu não era uma boa mãe, eu acreditava que eu não sabia educar os meus filhos, né? Eu tomei isso como verdade. Então, coisas que vinham na minha cabeça e coisas que eu via, assim, distorcidas sobre mim, do que as pessoas viam de forma distorcida sobre mim, que não sabiam minha realidade, e como eu me via distorcida, eu tomei como verdades. Fiz um juízo daquilo, mas um juízo errado. Então, na minha cabeça, isso que fazia sentido. E aí eu tive minha briga espiritual, né? Porque pela fé nós sabemos que uma pessoa, né, que ali tira a sua própria vida, ela não vai para o céu. É o que a gente acredita, óbvio. A gente não sabe como que se dá depois a pessoa com Deus, né? Mas é um pecado mortal, né? É um pecado muito grave. E ali foi a minha briga com Deus, assim, né? Não sentia a presença de Deus, né? Não via Deus no meio do meu sofrimento, mas era uma briga assim com a minha mente. Não, mas eu não quero, eu quero ver a Deus, mas assim, eu sou muito ruim. E foi uma briga, uma briga, uma briga, até uma hora que eu falei assim, Senhor, eu já entendi que eu não sirvo para nada. Eu já entendi que talvez eu não tenha mais esperança. É isso que eu acreditava, ok? Naquele momento, naquela visão que eu tinha distorcida da minha realidade, por conta de uma doença, né? E aí foi quando eu decidi vir para casa, consegui que não tivesse ninguém em casa na hora, e meu marido já estava voltando, e aí foi graça de Deus, né? Porque comecei a tomar as medicações, elas eram escondidas de mim, eu não tinha acesso a elas. Mas teve algumas vezes que eu não queria tomar remédio, eu consegui enganar minha mãe, né? Então, falei para ela que eu não tinha tomado que eu tinha tomado a medicação, mas eu tinha guardado a medicação. Então, todas as medicações que eu, mas assim, não foi premeditado, tá, gente? Não pensei em guardar para fazer algo. Só guardei porque na hora eu falei, não, não preciso tomar, tô bem, sabe? Você acha que você tá bem, mas você não tá. E aí eu juntei todas as medicações e tomei todas as minhas medicações. Quando meu esposo chegou, já tinha tomado algumas, mas foram poucas, e estava alucinada procurando, né, outras medicações. E aí foi quando eu comecei a achar, ele tirou de mim, enfim. E esse chegar no fundo do poço, graças a Deus, não aconteceu nada a mim. Eu só parei quando meu esposo falou: Você vai machucar o bebê, porque eu tinha esquecido que eu estava grávida. Então, assim, a, a mente, né, estava tão adoecida, tão debilitada, tão enfraquecida. Assim, muitas pessoas falam: isso é coisa do demônio. Gente, óbvio, teve ali uma tentação, né? Mas eu tinha uma doença. Eu ia na missa quase todos os dias. Eu confessava a cada 2 semanas. Eu conversava com os sacerdotes. Então, não é porque eu não procurava Deus. Talvez eu não conseguia fazer orações muito longas. Eu não conseguia parar e rezar um terço. Mas eu contemplava a cruz. Eu ofertava as minhas dores. Então, assim, dentro das minhas limitações naquele momento, eu procurava Deus. Então, não era falta de Deus. Era uma doença que me confundiu a um ponto de eu desacreditar que eu poderia ver a glória de Deus. Que eu já estava condenada. Era isso que eu acreditava. E a partir dessa situação que eu partilhei aqui com vocês, ocorreram muitas outras coisas. Eu cheguei a ficar, né?
é até difícil falar, porque meu marido me preservou muito. Poucas pessoas sabem realmente o que aconteceu isso. Eu cheguei a ficar internada no hospital, então, sem ver os meus filhos. Meus filhos foram cuidados pelo meu marido, pelos avós. Então, passei Dia das Mães, sem ver a apresentação da escola dos meus filhos. Eles foram me visitar. Mas por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu acreditei neste momento que eu estava só. Que eu estava só. Então a gente acredita que Deus não está conosco, mas Deus está. Porque no final do ano passado eu passei por uma experiência, né, depois eu, óbvio, passei, bebê nasceu, continuei tratamento, tive recaída, voltei, comecei um tratamento novo, melhorei. Graças a Deus, hoje eu me sinto eu mesma. Eu consigo ver melhor as coisas. Eu lido melhor com os meus afetos, né? Muito, muito melhor. Enfim, essa fase ruim já passou. Mas no final do ano passado, eu passei por uma mentoria espiritual com uma grande mulher de fé, né, a Gleice Scaramuzzi. Então, passei com ela por essa mentoria. E durante esse processo, né, de intimidade profunda com Deus, o Senhor me levou a ir naquele mesmo lugar que eu tinha ido, que eu falei para vocês, que é onde eu tive o meu conflito e eu tomei a decisão ali de não mais existir. Então, pensa, ele me convidou a voltar lá. Então, em oração, o Senhor colocava assim: você tem que sair para tomar café sozinha. Nossa, mas vou sair para tomar café sozinha? Como assim? E vinha assim, muito forte. E aí eu consegui que alguém ficasse com os meus filhos para eu poder ir. E aí eu veio no meu coração, naquele mesmo lugar. Quando eu cheguei, eu achei que eu ia sentar no mesmo lugar que eu tinha sentado. Tava lotado. Não tinha mesmo. E eu vou sentar onde aqui? E aí, na hora, eu senti no meu coração que eu tinha que sentar numa mesa específica. Era uma mesa assim, meio que central, ali do café, em frente a uma árvore, a coisa mais linda. E aí, eu fiz o meu pedido, e quando eu fazia o meu pedido, me veio a vontade de tirar foto novamente. E aí, eu tirei foto do espaço, tirei foto da árvore que estava na minha frente. Depois, eu pedi para o rapaz tirar uma foto minha. E tirei foto do meu café, né? Teve uma analogia ali enquanto eu orava e escrevia com aquele café, porque ele era com 3 camadas, para você tomar você tinha que misturar. Então era como se o Senhor estivesse fazendo isso comigo, né? Eu estava dividida, mas eu precisava ser como um todo. Mas o que é importante? Eu comecei a escrever ali. E enquanto eu escrevia, eu revivia a minha história. Então eu revivia o que eu passei em 2024, né? Foi em maio, se eu não me engano, acho que foi dia. Opa! Foi em maio, se eu não me engano, foi dia 2 de maio, né? E eu escrevia, né? E eu fui escrevendo, e o Senhor colocava no meu coração: você não estava só. Mesmo que você se sentisse só, você não estava só. E hoje você está aqui em outro lugar. Você está num lugar iluminado, era a parte mais clara. Eu quero que todos vejam você, porque ao olharem para você, verão a mim. Vou contemplar o que eu fiz com você. A árvore que estava na minha frente era para mostrar os frutos que o Senhor iria gerar a partir do meu doar a Ele. Então, veja, o momento mais difícil da minha vida, até hoje, né? O momento que eu mais ofendi a Deus, que eu entrei na desesperança, Ele estava comigo. E no momento que eu retomei com Ele, Ele me mostrou: eu estava contigo. Você estava num canto escuro, mas hoje você está num novo lugar. Você está trilhando o caminho que eu quero para você. Então, quando eu li aqui a carta dela, eu me lembrei disso. Decidi falar para vocês porque eu não estive só. E eu não sou ninguém, gente. Eu não sou ninguém. Eu sou uma miserável. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados. Eu contei para vocês a minha maior miséria. Vocês podem ver, eu não sou grande coisa, não.
mas ele não deixou de estar comigo. Ele não se afastou de mim. Ele esteve ao meu lado. Então, por que que ele não vai estar ao teu lado? Porque ele não estará contigo. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não escute. Eu não via, não escutava quando eu estava naquele canto escuro. Mas, quando eu consegui ter forças depois de estar melhor mentalmente, né? Porque nós não somos só espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então as coisas tinham que estar equilibradas para eu poder ouvir a Deus. Tava tudo confuso, então eu precisava alinhar a minha mente, deixar a minha mente saudável, para conseguir ali junto começar a remoldar o meu espiritual. Isso me deu forças para hoje eu começar a minha cura física, né? Esse processo que eu estou vivendo, que me acompanha no Instagram, de emagrecimento, mas para minha saúde física, para eu estar bem como um todo. Porque eu sou tudo isso. Eu não sou só uma coisa, eu sou uma parte. Entende? Então, se eu não estiver só, saiba, você não está só. Você pode estar no cantinho escuro, triste, depressivo, angustiante, sem saída, se não ter para onde ir, mas ele está contigo. E a partir do momento que você vai decidindo se aproximar dele, a partir do momento que você vai se tratando, se for necessário, psicologicamente, não acho que ter depressão é porque não tem Deus. Isso é balela, isso é besteira. A pessoa não sabe o que está falando. Ela não consegue compreender o que é uma doença psicológica e uma doença espiritual. Lógico, você pode ter uma influência? Pode, porque como eu disse para vocês, eu não conseguia rezar direito. Mas eu tentava no que eu podia. Talvez eu não conseguia rezar um rosário, talvez eu não conseguia rezar o terceiro, mas ainda da minha limitação eu tentava. Então, pode um influenciar o outro, mas não quer dizer que uma pessoa está doente psicologicamente que ela não tenha Deus. Se fosse assim, Santa Teresinha não tinha tido depressão. Jó não teria passado por esse sofrimento e ele tinha Deus. Muitos outros santos, agora eu não vou me recordar, mas que eu já li, já vi que tiveram esses momentos depressivos, esses momentos doentes. São Luís Martin tinha uma doença psiquiátrica e ele perdeu a Deus? Não. Então, o que eu digo para vocês, independente se você está nesse lugar escuro, você trilhando esse caminho de intimidade com Deus, de aproximação de Deus, você irá para o centro da vontade dele, estará num lugar mais claro, um lugar mais bonito, um lugar em que as pessoas vão olhar para você, não verão você, porque se olhar para você, só vai ver miséria, mas vai ver a presença de Deus, contemplar a face de Deus. Então, assim como a Maria disse aqui nessa carta, você não está só. Deus está com você, mesmo que você não veja. E aqui ela termina, né? E essa é a nossa esperança. Com Cristo, a dor pode ser atravessada, a cruz pode ser carregada, e no final do caminho, a vida vence a morte. Assim como Deus foi extremamente bondoso, misericordioso comigo, de eu não ter sofrido nada, não ter feito mal a mim, nem ao bebê, a atitude que eu tive, venceu a morte. Ele venceu a morte. Quando nós formos viver a Páscoa, ele vai estar vencendo a morte. Então, a dor que você está passando, o sofrimento que você está passando, mesmo que você sinta ali a dor da morte, está morrendo sim, está morrendo a mulher velha. No meu caso, estava morrendo, né, durante todo esse processo, estava morrendo a mulher imatura, a mulher dependente emocional das amizades. Estava morrendo a mulher que se importava com a opinião dos outros. Estava morrendo a mulher que se importava com a sua imagem, que queria ser perfeita. Estava morrendo tudo aquilo que me afastava da presença de Deus para eu poder viver com Ele. Então veja, o sofrimento, ele não é ruim. Desde que nós vivamos ele com Deus. Uma coisa é você ficar, centralizar ali a sua vida no seu sofrimento. Ah, é porque eu passei isso, 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 isso. Aí você vai reviver naquele sofrimento. E você volta nele, e você volta nele. Ele vira o centro ali do seu pensamento, o foco
da sua visão. Então, se você pensa no futuro, você pensa no seu sofrimento. Se você pensa no presente, você pensa no sofrimento. Você lembra do passado, você só vê o sofrimento. Agora, quando você olha para esse sofrimento, mas coloca a lente de Deus, vamos lá, no passado, as coisas que me magoavam, as coisas que eu ouvi, das vezes que eu fui excluída, das vezes que eu fui ridicularizada, das vezes que eu fui humilhada, das vezes que eu não me senti amada, ele me amou, ele me olhou. Eu fui humilhada, mas eu não sou ninguém. Ele que tem que ser glorificado. Eu tenho meus pecados, eu sou falha, sim, mas ele me perdoou, ele me redimiu. Quando eu fui ao confessionário, quando ele morreu na cruz por mim. No presente, sei lá, as pessoas, por eu ter ficado doente, têm uma visão que eu sou imatura, têm uma visão que eu sou mimizenta, têm uma visão distorcida de mim porque eles veem como eu era doente. Amém, mas o que importa é o que ele pensa de mim. O que importa é o que ele acha de mim. Se elas têm que mudar a concepção que as pessoas têm de mim, é porque elas têm que olhar para mim e ver a Deus. Vai ser a partir das minhas atitudes, se elas quiserem, porque eu não preciso disso. Eu não preciso mais que mude minha imagem para os outros. O que me importa é o que ele pensa de mim. O futuro. Vivi tudo aquilo para hoje estar falando para vocês. Não porque é mérito meu, não, mas pela graça de Deus. Ser grata a Deus, passei por aquilo, sofri, quase morri, quase deixei filhos sem mãe, marido sem esposa, pai sem filha, irmã sem irmã. Mas pela graça de Deus eu estou aqui. Pela graça de Deus eu quero viver todos os dias. E quero viver como se fosse o meu último, dar o meu máximo. Dar substância para a minha vida. Dar sentido para a vida que está aqui hoje. É olhar para o seu sofrimento, para a sua dor, com a lente de Deus. Que Deus nos dê a graça para olharmos para a nossa história, não mais como as vítimas, não mais como aquela que sofreu e só fica no sofrimento, mas no sofrimento, mas dói, mas sim olhar com a lente dele. Olhar que ele estava presente lá, que ele está presente aqui e ele estará presente no futuro. Olhar que ele está aqui comigo hoje e ele me deu forças para testemunhar para vocês o que eu passei. Para, sei lá, às vezes alguém que está assistindo aqui não tentar fazer o que eu tentei fazer. Saber que a sua vida tem um propósito, que a sua vida tem sentido. Que só, eu falei esses dias isso lá no meu Instagram, que só você pode cumprir aquilo que Deus quer. Eu não posso fazer o que você pode fazer. Ninguém pode ser mãe dos meus filhos. Deus não confiou os meus filhos a outra mulher, ele confiou a mim. Eu tenho que ser a melhor mãe para os meus filhos. Eu não tenho que ser a melhor mãe para provar para fulana que falou que eu não sei educar os meus filhos. Não, tô um pouco me lixando. O que acha que deixa achar de mim? Eu tenho que ser uma boa mãe porque eles precisam de uma boa mãe. Porque eles precisam melhor de mim. E você só pode fazer aquilo que Deus deu para você. Não sou eu que vou fazer. Não vai ser fulana, não vai ser ciclano. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É tomar posse da sua vida, da sua história e pedir que pela lente de Deus, pela lente do Espírito Santo, você possa olhar a presença do Senhor nos momentos mais difíceis. E se esse momento é o presente, que Ele esteja com você agora. Porque a sua dor, o seu sofrimento, ele não será em vão. E eu repito, continuo falando. O sofrimento é combustível de santidade. O sofrimento é combustível de maturidade, se nós nos permitirmos a parar de olhar para nós mesmos e olhar para fora, olhar além. Eu convido você neste momento a pegar a sua Bíblia para nós podermos finalizar aqui o nosso episódio. Então abra sua Bíblia em Isaías 53, tá, gente? Que eu falei para vocês.
Não era o 43, é o 53. E eu peço que na hora que eu estiver lendo, você ali feche os seus olhos e peça para o Espírito Santo falar com você, para você vislumbrar ali a nosso Senhor Jesus. Mas também a sua vida, suas dores, seus sofrimentos, seus pecados, e que com Deus eles podem ser remodelados, vamos dizer assim. Que não importa a dor ou o sofrimento que você passe, a do Senhor foi maior. E Ele não diminui sua dor, porque Ele vive com você. Ele carrega com você. Então vamos lá? Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhos. E seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentados nos sofrimentos como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido na terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada a sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, em sua boca nunca tem havido mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui nessa passagem nós podemos contemplar o que o Senhor Jesus fez por nós, o que ele pegou para si. Como aqui diz, não tinha pecado em sua boca, ele não cometeu mal algum, mas recaiu sobre ele tudo, e ele não murmurou. Ele se entregou como uma ovelha muda ao matador. Então que a gente possa terminar o episódio de hoje meditando isso e lembrando que você não está só na sua dor, no seu sofrimento. E que você possa contemplar nosso Senhor Jesus a partir de Isaías 53. Então, mesmo que você esteja com a sua alma desfigurada, com essa sua alma maltratada, que a sua mente esteja doente, sofrendo, com um vazio, uma sede que não quer saciada, uma fome que não quer matada, não é preenchida. Ele está contigo e ele tomou sobre si tudo isso. Tudo isso. Amém? Bendito seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Obrigada, Maria, por ter escrito a sua bela meditação. Obrigado ao Espírito Santo por ter conduzido este momento, né? E não se esqueça, vamos ter o 5º episódio logo mais. E eu conto aqui com a presença de vocês, né? Compartilhe com aquela pessoa que você talvez tenha sentido que deva, né, acompanhar essa série ou apenas esse episódio.
nós nos veremos no próximo. Então, nunca se esqueça, aqui no Íntima Podcast, o intuito é te trazer para mais próximo de Deus, para ser mais íntima do Senhor. Amém? Então, estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.